E aí, pessoal? Tudo legal com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, onde quer que vocês estejam, em horário que vocês estiverem. Psi Forever. Eu gostaria de convidar vocês para fazer parte do Clube do Psi na internet, Clube do Psi virtual, no YouTube, certo? Eu consegui registrar o nome, Clube do Psi, ok? Eu vou mandar o link para vocês depois, se vocês quiserem acessar. E pode ser um espaço para todos nós, para a gente poder continuar, né, aqueles papos gostosos que a gente tinha no IASP sobre filosofia, sobre religião, sobre um monte de coisa, usando aí a tecnologia, né, que a gente tem hoje. Na época a gente não tinha isso, depois que a gente saiu de lá a gente meio que se desbandou por aí. Mas agora a gente tem a oportunidade, se vocês quiserem, de colocar vídeos lá, comentar vídeos, fazer um vídeo em resposta para outro vídeo, o que vocês quiserem. Eu já faz muito tempo que eu estou querendo criar um vlog e até hoje eu não tive por questão de tempo e tal. Eu ainda estou meio assim, porque agora é um momento de transição aqui pra gente. Nós estamos vendendo essa casa, estamos mudando aqui de estado, porque a criançada está indo para a faculdade e tal. Então, mas eu vou tirar um tempinho, botar uns vídeos lá de vez em quando, e eu gostaria que vocês fizessem também, ok? Se vocês quiserem. Se não, that's ok também. Okay? Então eu gostaria de começar esse primeiro vídeo aqui já, mostrando o livro, né, que a Paulinha fez, né, para os meus meio século aqui de... né, agora que eu estou completando meio século, o Elias pediu PDF, essas coisas, eu não sei se isso é possível, eu posso até tentar, mas não sei se é possível. Então deixa eu chegar e mostrar aqui para vocês, rapidinho. O livro é basicamente assim, esse aqui sou eu, pequenininho com a minha mãe, eu com meu tio. Aqui é a mesma coisa, né, umas fotos de quando eu era pequeno, as fotos são meio ruins, né, a minha mãe escreveu umas coisas aqui, né, eu com meu pai, né, fotos centenárias, não, half centenárias, né, metade centenárias aqui, né, minha irmã escreveu alguma coisa. Isso aqui é aquela minha primeira fase lá em Ribeirão Preto, a escola que eu estudei, isso aqui é pré-IASP, né, e aí o IASP, né, as fotos aqui, eu lembro dessa foto aqui com Deusimar, lembro dessas fotos, eu lembro da galera aqui, quem que tem aqui? A Belize Deusimar, né, que Deusimar era apaixonado pela Belize, o Max também, né, o Newton, o Elias, o pessoal todo aqui, muito legal vocês terem mandado essas fotos, muito legal. Só aqui com o Lúcio, né, o galo cego, finado Lúcio, né, coitado. E aí o pessoal escreveu aqui, e depois tem a minha fase na Suíça, né? Aqui, pessoal, acho que isso não vai interessar muito para vocês. Aí tem aqui a família toda, né? Eu gostaria de aqui concentrar, no caso, no que vocês escreveram. Muito obrigado, tá? Por vocês terem escrito isso daí. Então, acho que eu vou lendo, eu não vou ler todos agora, mas eu vou... quem sabe nesse primeiro vídeo eu faça do Alexandre, que foi o primeiro que escreveu. Aí eu vou pondo outros vídeos para poder completar todo mundo, tá legal? Então, eu não sei como que eu vou fazer, acho que eu vou ler, acho que eu vou lendo e quem sabe comentando, né? Alguma coisa. Se o vídeo ficar meio comprido, vocês podem botar para frente. Isso que é bom de social media, né? Você pode botar para frente, né? Ou então parar e ouvir depois, né? Ok, então vamos lá. Então, do livro eu vou começar a ler o primeiro que tem aqui, que é o do Alexandre. Aí vai para o Josias, se eu não me engano. Vai para o Josias e aí a gente vai, né? O Josias, esse outro vídeo, né? Ok. Histórias do Lincoln nos tempos de IASP. Alexandre Luiz Trovão de Carvalho, né? Professor Alexandre Luiz Trovão de Carvalho.
seria impossível contar ou mesmo lembrar os inúmeros episódios que passamos com o Lincoln, né? Foi muita coisa, muita coisa. Digo nós porque, em maior ou menor grau, convivíamos nas aulas e passávamos tempo juntos. Lincoln, Josias, Delzimar, Apolo, Fábio, Elias, Max, Alexandre e por vezes a Belize. E o Jonatas. Você esqueceu do Jonatas aqui, né? O Jonatas, tá tudo bem, esses errinhos tem, mas todo mundo lembra, né? O Jonatas era também a cara, né, do Psi. De certa maneira, compartilhávamos ideias e uma maneira peculiar de enxergar o mundo e a vida. Verdade, eu acredito. No que segue, aventuro-me depois de mais de 30 anos. 30 anos, hein? Que coisa. Mas o tempo é relativo, viu, Alexandre? Não sei se você já ouviu essa frase antes. Time is relative. O tempo é relativo. 30 anos. De mais de 30 anos a tentar relatar um pouco da minha convivência, amizade e fatos pitorescos desse ser chamado Abraão Lincoln Martins Nogueira. Fazendo isso, creio que vocês não só conhecerão como foram, aos meus olhos, aqueles anos da década de 1980, como também conhecerão mais sobre esse personagem singular que fez parte e marcou a vida de tantos. Obrigado aí pelo que você falou. Sei que eu marquei a vida de alguém para bem. Obrigado, para bem eu espero. Obrigado. Capítulo 1. Arrotos no dormitório e a visita do apóstolo Massa. Arrotos no dormitório. Nos anos de 1984 e 85, habitava pelas bandas do IASP um sujeito grandão, musculoso, que metia medo em todos, o Davizão. O Davizão, como era conhecido, né? Realmente, o Davi era um cara, né, um morenão assim, grande e ele metia medo na gente. Em mim, pelo menos, ele metia medo. Pouco a pouco, o sujeito foi ganhando a confiança do povo do colégio e acabou virando chefão dos monitores do dormitório masculino. Se não me engano, ele acabou sendo vice-preceptor do Ferelli. Bom, nós, Lincoln, Delzimar e Alexandre, carinhosamente, né, inventamos um apelido para ele, o Massa. Por vezes, sem noção, o Tônatas chamou o sujeito de Massa, dizendo: pô, Davizão, você é massa mesmo. E o pior é que o Davizão achava que isso era um elogio aos seus muitos músculos desenvolvidos, sabe-se lá a coisa de quê. Mal sabia o sujeito que o real motivo do apelido era a similaridade entre o dito, né, que seria ele no caso, e diversas amostras de fezes que analisamos no laboratório do 3º ano do colégio. Afinal, estudávamos patologia clínica e cocô não nos impressionava mais. Isso aqui era... eu não sei quem que saiu com isso, eu não sei quem que saiu, se fui eu, se foi alguém que inventou, que o Davi, o pessoal chamava ele de Massa, eu acho. Ou tinha lá um cara que chamava Massa, eu lembro que tinha um cara que ele era grandão também, mas não era o Davi, que chamava Massa. E eu lembro um dia que a gente estava na classe e alguém veio com isso de que o Davi tinha o Massa, que era aquele cara que era o Massa, e o Davi era o outro Massa, que era a massa fecal. O pessoal lá nas aulas do Garcia, lá, o pessoal falava, né, ensinava a gente as coisas lá da massa fecal. E ele era massa fecal. Ele era a máxima massa que o mundo poderia aguentar, um negócio assim. E aí ficou, ele no clube do Psi, a gente chamava ele de Massa, relativo à massa fecal, certo? Não era uma coisa muito legal, mas, né, coisas da juventude, né? Naquela época, para cumprir a carga horária de laboratório, era necessário ter aulas além do período normal,
a fim de fazermos os exames que mencionei e outros de sangue para a formação prática na habilitação do curso. Isso me forçava a toda semana ficar de segunda para terça no colégio. Por sorte havia o quarto do Lincoln, sempre receptivo aos amigos, e o Deusimar responsável pela enfermaria que providenciava comida. É engraçado, Alexandre, eu não lembrava disso, que foi por causa do terceiro ano a carga horária tal que você tinha que dormir lá. Agora eu lembro perfeitamente que você tinha que dormir lá. E era legal, eu particularmente, né, como eu sempre gostava de você, e ali o quarto da gente já tinha o Max, os irmãos dele, já era ali uma bagunça, você chegava lá, você ajudava na bagunça. Então era muito legal aquilo. E o Deusimar, enfermeiro naquela época, era muito legal. Responsável pela enfermaria que providenciava comida. Dessa forma eu tinha pouso, alimento e companhia dos amigos. Havia entre nós também um ser que, por vezes, ao observá-lo, realmente éramos levados a crer na evolução. Só o Alexandre. Pois o sujeito parecia ter parado em uma das fases intermediárias entre o Homo erectus e o homem de Neandertal. Era o Apolo. Era um sujeito fantástico, ótimo amigo, mas um troglodita. Um troglodita. Oh my gosh. Nos dias em que eu ficava no colégio, lembro-me das competições Apolo e Alexandre, de quem comia mais o almoço que o Deusimar trazia do refeitório. Era um espetáculo que rapidamente o Lincoln começou a administrar e fazer plateia para assistir. Lembro do Apolo colocando uma cebola inteira na boca e comendo como se fosse um moranguinho. Cebola, Alexandre, eu não lembro de cebola. Eu lembro que ele colocava uma laranja grande inteira na boca. E ele fazia assim, né? A boca dele não era grande, mas quando ele abria, o negócio ficava, e ele pegava aquela laranjona, punha na boca e ficava assim. Era muito engraçado, era muito engraçado. O Apolo, ele era um sui generis, sei lá, cara único, realmente. E eu corria para ganhar na quantidade, já que a boca do Apolo era muito maior, engolida a comida, íamos ao próximo passo, arrotos. A questão é que o Alexandre e o Apolo, eles pegavam aquelas colheres de arroz, que era feito para servir o arroz, que era desse tamanho, e eles comiam com aquela colher. E comiam que nem uns doidos, muito rápido, engoliam muito ar, aí depois eles ficavam arrotando. O quarto ficava no estado de miséria, um cheiro engraçado. Cheiro meio engraçado de tanto arroto. Que coisa horrível. Engolia a comida e íamos ao próximo passo, arrotos. Lembro de vários terremotos causados no dormitório por isso. Vinha gente de outros quartos ver o que tinha acontecido. Dava até dó dos industriários que trabalhavam na leiteria. Não era páreo para a gente, profissionais que éramos. Numa noite em que estava dormindo no quarto do Lincoln, pois tinha ficado para as aulas práticas de segunda, o Apolo apareceu por lá. Imediatamente começaram os desafios e a competição de arrotos foi iniciada. Apagada a luz, o Apolo foi dormir. Ficamos no quarto e o Lincoln me provocando. Xandão, arrota aí. Não deu outra. Levantei, fiz os exercícios preparatórios, tomei fôlego, coloquei a boca próxima a uma abertura vazada na porta que dava para o corredor e burp. O troço foi tão longo e com tal intensidade no silêncio da noite que todo o dormitório ouviu. Barulho no corredor. Nossa porta abrindo, na penumbra vemos a silhueta do Massa na nossa porta dizendo: quem fez isso? O Lincoln conteve o riso e disse que não tinha ouvido nada. O Massa foi verificar no quarto do povo da leiteria. Passado mais um tempo, o Lincoln volta a dizer: Xandão, dá outro aí. Eu fiquei reticente, mas depois de alguma insistência parti para o segundo round.
exercício preparatório, fôlego, boca próxima à abertura da porta e burp, não deu outra. O Massa veio correndo e dessa vez, como o Lincoln não parava de rir, o Dito achou que era ele, o causador do tremor sísmico. Falou bravo com Lincoln, que por sua vez ficou bravo. Por fim o Massa se foi, com ameaças a nós. No dia seguinte, durante o café, muitos comentavam o barulho estranho que havia ocorrido naquela noite no dormitório. Eu lembro desse dia, eu lembro direitinho desse dia, Alexandre. E o que acontecia é que o Davi, ele, por alguma razão, ele não gostava de mim. Ele não gostava de mim. Então, ele disse que era eu que tinha rotado, né? E ainda que eu tivesse sido meio responsável por ele estar ali no meio da bagunça, não tinha sido eu. Então, eu fiquei bravo com ele. Fiquei bravo, falei, pô, peraí, como é que você está falando isso? Você não tem prova, né? Você não sabe? E ele ficou muito bravo comigo, ele ficou bravo. Ele já pegava no meu pé, ele começou a pegar mais ainda, né? Então isso daqui foi uma recordação legal daquela época. Eu não sei se você lembra, Alexandre, o Apolo, ele chegou a mudar para o nosso quarto uma época, né? Que a gente tinha aqueles 4 beliches, lembra? Que ficavam um assim em cima do outro, todo mundo chegava e 4 beliches. Ele dormia lá em cima e a gente, de tanta bagunça que a gente fazia, e ele gostava da bagunça e ficava na bagunça, e no outro dia ele não conseguia levantar para acordar os outros leiteiros, para ir tirar o leite das vacas. Coitado do Apolo, ele quase perdeu a vaga de industriário dele, aí ele decidiu mudar de quarto. Ok, capítulo 2. Pasta na cara, cola no cabelo e gelatina no tênis. Já contei dos dias em que tinha de ficar à tarde para as aulas práticas e acabava sendo recebido pela amizade e consideração dos amigos para dormir. No último ano, também ficava no quarto do Lincoln o Fernando, o Fernandinho, o Ratoman. Fernandinho Ratoman. Ah, Alexandre, por falar em Ratoman, o Silvio, o Ratoman, lembra? O Ratoman original, ele mora aqui nos Estados Unidos. Tem a filha dele, tá todo careca, mora aqui. O Fernandinho. Um cara mais novo, chato e pentelho. Ele não era chato e pentelho, vamos lá, Alexandre. Era gente que pegava no pé do moleque. O moleque era gente boa. Com tais características, é óbvio que atritos iam surgir. Pois bem, uma das noites em que estava por lá, o tal começou a invocar comigo e querer ir reclamar para o Massa que eu estava ali incomodando. Lembro também que naquela época o irmão do Max, sujeito de naipe, você falou naipe, é isso? Naipe muito próximo ao do Fernando, também estava por lá. E era carinhosamente chamado de Macaco Seco. Ele era o Macaco Seco, o irmão do Max. O Ila, né? Depois de os dois, Fernando e Macaco Seco, irem dormir, nós levantamos, acho que eu e o Lincoln, e passamos pasta de menta, né? Dentifrício, né? Pasta dental, pasta de menta no rosto de ambos. Não é necessário dizer que quando a pasta começou a arder mais forte, os dois acordaram. Cadê? Mais forte, os dois acordaram. E nós, fingindo que dormíamos. Os dois se vingaram depois que dormimos. Passaram cola no nosso cabelo, todos acordados. Fernando e Macaco Seco foram tomar banho e nós ficamos no quarto. Naquela época, o Lincoln precisava de pelo menos umas 17 horas de sono por noite para ficar bom. Havia no quarto uma tigela de gelatina de limão que o possuído, né, vulgo Deusimar, boletos possuídos, havia trazido do refeitório na noite passada. A ideia da vingança veio e não tivemos dúvida. Enchemos os tênis do Fernando e do Macaco Seco com gelatina. Eu lembro disso, eu lembro. Foi um serviço profissional. Olhando de fora não se via nada, mas dentro estava socada de gelatina. Eu lembro, isso foi hilarious, foi muito engraçado.
Voltam as duas figuras do banho e ambos pegam os tênis para ir para a aula. Pensei, bom, já era. Dias depois, perguntei ao Lincoln, e o tênis? O Fernando calçou? O Lincoln me respondeu, não calçou, mas vi umas baratas passeando por lá. Vários dias depois, fiquei sabendo que o Fernando acordou atrasado para o café, não tomou banho, se vestiu rápido e que tênis pegou para calçar, que ele é cheio de gelatina, disse o Lincoln. Que ele enfiou o pé rápido, né? Disse o Lincoln que ele enfiou o pé rápido no tênis e então gritou, eu mato esse Alexandre. E quando tirou o pé, diz o Lincoln que a meia era uma gosma só. Eu lembro direitinho quando ele tirou o pé, aquela gelatina verde toda. Ai, meu pai, isso aqui você falando que eu tinha, cara, que dormir 17 horas, não é isso, cara, que por causa de aqueles negócios que eu tive lá no IASP, ataque de pânico, eu não dormia à noite, cara, eu passava 3, 4 noites acordado, assim, dormindo às vezes 1 hora por noite, e aí de manhã, que era a hora que eu, por algum motivo, era de manhã, então quer dizer, eu ficava acordado até 3, 4 horas da manhã, e depois eu tinha que... É uma loucura, uma loucura. Não vou nem entrar nisso daí. Ok, capítulo 3, comportagens. Brincadeiras à parte, tínhamos naquela época um sentimento religioso bastante sincero e puro. Isso nos levou a tentar a comportagem durante as férias, para conseguirmos dinheiro para os estudos no ano seguinte. Em 1984, fomos comportar em Juiz de Fora. Estávamos Lincoln e eu na equipe do Orlando, um cara muito gente boa, mas completamente perdido. Começamos as vendas e as ofertas, percebemos quão dura seria aquele trabalho. Era um campo tão complicado que o departamental, na época, trouxe um comportor profissional para nos ajudar. Em vão. O problema eram as características da cidade, uma dureza. Isso foi pouco a pouco desanimando a todos. Comíamos e dormíamos mal. O Lincoln então começou a delirar e sonhar com bandejas de cuca, né? A cuca, cara, eu me lembro da cuca. Bandejas de cuca cobertas de chocolate saindo do forno. O cheirinho tomando a casa. E ele então começou assistindo o cheirinho tomando a casa. E ele então começou a assistir Sessão da Tarde. Isso aqui eu não consegui entender, Alexandre. Não deu outro. O Lincoln se arrancou. E eu fiquei responsável pelas entregas dele para pagar sua estadia. O interessante é que os clientes do Lincoln eram pessoas muito peculiares. Entre elas estava um padre que havia comprado a coleção completa. O Lincoln foi e eu fiquei, trabalhando naquela dureza. Foi uma experiência interessante, mas completamente frustrada. Frustrada a todas as coisas da vida. Mas completamente frustrada a todas as coisas da vida. Não entendi. Em 1985, fomos comportar juntos novamente. Bom, o primeiro, Alexandre, só que aquela coisa lá em Juiz de Fora, eu fui embora, cara, sabe por quê? Vou te contar por que eu fui embora. Eu tava super afim daquela menina, uma menina que parecia... Tinham 2 meninas com a gente lá, né? Trabalhando. Uma era irmã do Orlando, e a outra, eu não lembro o nome dela, ela parecia árabe, ela parecia uma libanesa, mas é bonita a menina, eu não lembro o nome dela, e eu fiquei afim dela, né? Fiquei afim dela. E aí o Maurício Viotto, lembra? Maurício Viotto com aquela música Gatinha Manhosa, telefone, telefone. Aquela música Gatinha Manhosa no violão, ele acabou ganhando a menina. Eu fiquei despedaçado, o coração ficou despedaçado. Falei, não vou ficar aqui mais, fui embora. Fui embora. E me acabou muito a minha moral naquela época. Foi por isso que eu fui embora daquilo, certo? E muito obrigado de você ter entregado os livros lá para mim, tá? Aqui, em 1985, fomos comportar juntos novamente em Sorocaba. Ali a coisa foi diferente. A cidade era mais receptiva. A equipe era formada de figuras vindas, sabe-se lá, de que manicômio. Dentre elas destaco o Fernando, aquele da gelatina do tênis, tá certo, o Fernandinho foi, o Tristão gay de sauna, lembra dele? O gay de sauna, um sujeito maluco que comprou uma moto durante a comportagem, depois sumiu.
o Ivan Stabnov, o apóstata Paulo, fabricante de tendas, eu lembro disso, fabricante de tendas, o líder da equipe, o Ferreira, o Zezão Ferreira, o Morenão, certo? Lembra dele? O Ferreira, ele era um sujeito mais velho, responsável, muito linha dura. Tentava fazer a gente andar na linha e administrar o grupo. O Ferreira tinha uma bucha que usava para lavar o sovaco. Até aí tudo bem, o problema é que a bucha devia ter mais ou menos a idade do Ferreira, de tão velha. Já estava cheia de cabelos e enroscada nos buracos, e não havia mais, já não se via mais a cor amarela, que lembrava substâncias que analisamos no laboratório. Resumindo, um nojo. Lembro que uma noite chegamos à igreja, onde dormíamos, e cadê o Ferreira? Tudo trancado. Dei a sugestão de tentar enfiar o braço para abrir a janela por dentro. Nessa tentativa, passei a mão pela janela e comecei a palpar para tentar achar o trinco. Nesse momento, apalpo uma coisa estranha. E dei por conta do que era, soltei um grito. Tinha pegado a bucha do Ferreira. Eu lembro disso. Que nojo. Decidimos esperar fora. Lembro que depois passei horas lavando a mão. A comportagem foi boa e me parece que o Lincoln conseguiu estipêndio para passar o ano no colégio. Os livros que devíamos entregar foram despachados pela Associação para a Rodoviária. Tínhamos que trazer caixa a caixa a pé da rodoviária, eu lembro disso também. O Ivan, que foi o campeão de vendas, também foi o campeão de levantamentos de caixas. Tempos de alegria, reflexão e muito trabalho, e nojo. Aquela bucha cheia de cabelo do Ferreira, que a gente dizia que ela já criava cabelo sozinha, já. Você podia cortar o cabelo crescia de novo. Eu não ganhei o estipêndio, o máximo que eu consegui foi metade, sei lá, mas como eu era regular, meu pai pagava, né? Eu era o regular mais industriário do IASP, né? Que eu sempre vivia andando com os industriários, então eu fui apelidado de o regular mais industriário do IASP. Então o dinheiro que eu tinha ali era mais para, sei lá, para ajudar meu pai lá a pagar, mas graças a Deus o estipêndio sempre teve pago. Capítulo 4. Desmaios no laboratório. Um dos momentos mais marcantes do curso de auxiliar de patologia clínica ocorreu lá pelo 2º ano, quando começamos a realmente pôr a mão na massa nas atividades de laboratório. O professor de uma dessas disciplinas práticas era o Garcia, excelente pessoa. Ele era o antididático, né? Que pelo menos para os mais resistentes, lá eu, Deusimar, Marcos, lá, ele explicava, eu já não conseguia entender, ele era um cara que, né? Excelente pessoa, com que por anos convivi posteriormente durante o doutorado. Ele em engenharia de alimentos e eu em matemática. Num dado momento dessa disciplina que o Garcia lecionava, precisávamos aprender a usar uma seringa para tirar sangue. E a aula consistia que em grupos de 2, cada um tirasse o sangue do companheiro. Já podem imaginar tragédias pela frente. Na turma da manhã, uma das alunas puncionou corretamente a veia da colega. Começou a tirar o sangue, mas lentamente desmaiou. Durante o processo, levando com ela o êmbolo da seringa. Não preciso dizer, Não preciso dizer, a colega ficou com o garro, acho que é o garrote, né? Acho que ficou com o garrote no braço e o sangue saindo. O Garcia preferiu socorrer o primeiro aluno que estava com agulha na veia. O Lincoln fazia na turma da tarde, estava próximo de um dos grupos em que uma colega puncionou o braço de um companheiro. A menina era muito boa, puncionou certinho, tirou o sangue, encheu a seringa, tirou a agulha e com a outra mão colocou o algodão sobre o furo da veia. Só que infelizmente esqueceu de tirar o garrote. Quando ela levantou o algodão, sangue vazou e ela, com uma seringa em uma das mãos e o algodão na outra,
faltou mão. O Lincoln então tomou uma atitude. Meteu o dedão no furo da veia para salvar a colega. Chegando Garcia, tirou o garrote e colocou um esparadrapo no furo da veia. Já pensou se o Lincoln não mete o dedão? O cara ia morrer de hemorragia procurando esparadrapo. Eu não lembro disso aqui, viu, Alexandre? Isso aqui tá só na tua memória. Na minha, eu não tenho a menor recollection disso aqui, tá? Capítulo 5, o Psi. Falar do Psi é fácil, pois foram muitos bons momentos vividos junto com Lincoln, Desimário, Alexandre, Fábio e Max. E o Jonatas. Haviam simpatizantes como Josias e o Elias, e a única mulher, a Belize. Será que a Belize se considera do clube do Psi mesmo? Come on, a gente considera ela do clube do Psi, mas será que ela se considera do clube do Psi? Será que ela fica brava com isso? Porque a gente era meio, né? Acho que a Belize nos tolerava, com nossas bobagens de juventude, pelo bom coração que tinha e pelo companheirismo de aulas. Entender o Psi é mais difícil. Afinal, o que é isso? Para tentar melhor explicar, vou tentar contar como ocorreu a convergência de ideias. Início do primeiro ano de colégio, tudo novidade, rostos novos, aulas com Euler Bahia e por aí vai. Todos meio quietos nos primeiros dias de aulas, inícios de trabalho, em grupo, e vamos nos conhecendo, trocando ideias e conversando. Pouco a pouco as afinidades vão surgindo, em particular Lincoln e eu. Gostávamos de entender os porquês, e talvez por uma via mais operacional, fazendo contas, tirando conclusões. O Lincoln, por sua vez, tentando entender a essência das coisas, a base mais filosófica que molda a forma com que tentamos ver o mundo. Tivemos ótimos debates e, por acaso, acabamos os dois lendo o livro Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein. Lembro desse livro, eu lembro muito bem desse livro. Nossa forma de ver as coisas tomaram outra dimensão após ler esse livro. Por um lado, víamos Einstein como uma pessoa como nós, tendo dificuldades financeiras, com esposa, filho e sendo perseguido. Apesar disso, esse mesmo ser humano passava a questionar o universo e a essência das coisas, formulando hipóteses e propondo teorias. Aquilo nos encantava. O Lincoln curtia a discussão filosófica de base, das hipóteses, e eu a forma de operacionalizar as teorias, os resultados das equações. É isso que o Alexandre está sendo bonzinho comigo, é que eu não tinha intelecto tanto para poder, né? Graças a Deus eu melhorei com os anos, naquela época tinha muito problema para poder entender o lado matemático da coisa, né? E o Alexandre não, essa era a área, né? Do Alexandre. O Lincoln curtia as